pessoal, vou falar aqui um pouco sobre validação de dados em C++, tá ok? Então, considerando aqui que vocês já sabem fazer validação de dados simples, né? Com estruturas de repetição, a gente tem aqui um exemplo, né? Então, o programa pede uma idade aqui para o usuário e valida se essa idade está num intervalo aqui de valores, né? De 1 a 150. Então, vamos testar aqui o programa para vocês verem. Eu vou colocar um valor inválido aqui, né? Acima de 150, abaixo de 1, e ele vai validando normalmente, tá? Se eu coloco um valor na faixa correta, ele consegue verificar que o valor foi validado, tá? Agora, qual que é o problema disso aqui? Se o usuário digitar aqui um valor, né, lembrando que a gente está ali numa estrutura de repetição, se o usuário digitar aqui um valor que seja incompatível com o tipo da variável, essa validação aqui não vai atender, tá? Então, ó, se eu coloco um valor acima, atende normalmente, abaixo também. Agora, se eu coloco aqui uma string, por exemplo, esse programa vai entrar aqui em loop infinito. E por que isso acontece? Porque quando a gente coloca um caractere inválido para aquele tipo de variável, né, o cin, ele retorna um status de falha, que é o cin.fail, né, ele retorna verdadeiro, e o fluxo entra num loop infinito, né, você não consegue sair dali até que esse estado de erro seja atualizado, tá? Então, esse tipo de tratamento a gente não consegue fazer com essa validação simples. Tá ok? Bom, agora vamos ver então como é que ficaria uma validação completa aqui desse mesmo programa, tá? Vamos chamar aqui de validação avançada e vamos fazer aqui as alterações necessárias para que este programa funcione. A validação do tipo da variável, né, do escopo ali, se o usuário digitou um valor válido para aquele tipo de variável. Tá? Nós vamos incluir aqui a biblioteca limits para pegar o limite da variável inteira, tamanho máximo, né? Mas tem outros limites aqui. Eu vou fazer aqui também vou incluir aqui algumas constantes, que é o int max e o int min, que é o valor máximo para uma variável inteira e o valor mínimo para uma variável desse tipo, tá ok? No Windows você não vai precisar disso, então por isso que tem aqui uma diretiva de compilação para Linux. Então essas variáveis elas vão ser setadas apenas no caso do Linux. E para que nós vamos usar essas variáveis, né? Essa variável max aqui que a gente vai usar para verificar se o usuário digitou um valor máximo, um valor maior que aquele máximo que é permitido nesse campo, né? Um campo do tipo inteiro, né? Tipo int, aqui, idade que a gente está usando, ele é um campo 32 bits, então ele tem um intervalo de valores, né? Ele vai de menos 2 bilhões, 147 milhões e por aí vai, né? 483.648. E o valor máximo para esse campo é 2 bilhões, 147 milhões, 483.647, né? Então, a gente vai usar só para validar isso, tá? No Windows você já vai ter essas variáveis, não precisa colocar esse comando aqui, ok? Se tiver no Linux, pode utilizar que vai funcionar. Se você tiver no Windows e colocar esse comando, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Por causa dessa diretiva de compilação aqui. Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma função para fazer a validação do inteiro, da variável do tipo inteiro, né? Vou chamar aqui de void read input int, tá? Essa função ela vai receber então um valor inteiro que eu vou chamar por referência, né? Que a gente vai fazer o cin aqui dentro. Eu vou chamar de var
e ela vai receber uma string, que é a mensagem que eu vou imprimir para o usuário para pedir o campo, né, a informação, a entrada do valor. Tá? É igual aqui, nós temos uma impressão e o CIN. Então, para chamar aquela função, nós vamos passar a variável idade e na string nós vamos passar essa string aqui, esse exemplo. Tá? Então, vamos fazer aqui, vamos utilizar uma variável do tipo booleano para verificar se essa variável, se essa validação foi feita com sucesso. Tá? Eu vou iniciar com false essa variável, e aí nós vamos fazer aqui dentro da própria função, nós vamos fazer o nosso do while, né? Ou while aqui também funciona para o que a gente quer, tá bom? Então, enquanto não for válido, if not valid, né? Enquanto não for válido, essa variável já começa com false, eu vou fazer o que? Vou fazer o CIN e depois vou fazer a validação. Então agora esse CIN não vai ficar mais aqui, ele vai ficar aqui na nossa função, tá ok? Só que ao invés de colocar essa string aqui, vai ser a variável que eu estou recebendo de parâmetro. E aqui também a nossa variável. Então é a mensagem que eu vou imprimir e a variável que eu quero ler, tá ok? E aí, a grande chave da questão aqui é a gente utilizar um comando dentro do CIN, que tem uma função que chama fail. Essa função ela vai retornar verdadeiro sempre que a entrada do CIN anterior tiver sido incorreta. Tá? Então vou colocar esse if aqui, e aí eu vou, se deu errado, eu vou fazer um cout aqui só para informar para o usuário que entrada inválida, alguma coisa assim. É claro que você pode optar por receber essa mensagem aqui de parâmetro também, né? Coloca mais um parâmetro e ao invés de colocar fixo aqui a string, você imprime a mensagem, o valor da variável que chegou de parâmetro para você. Ok? Então, valor inválido, né? Já temos aqui a identificação que a entrada foi inválida. Agora nós temos que fazer limpar o flag de erro, né? Que é o comando, a função clear do CIN. Tá? Porque uma vez que a gente está no estado de erro, a gente não consegue continuar a fazer outro CIN. Então a gente precisa chamar esse clear aqui, tá ok? E agora nós vamos utilizar a nossa variável int max aqui, ó. Para quê? Para a gente fazer um ignore, CIN.ignore, quando a entrada de dados, né, for um valor inteiro, válido, mas acima do intervalo permitido por essa variável, tá ok? Então, o CIN.ignore ele vai ficar o seguinte, int max, que é a nossa variável aqui, nossa constante, né? Nós declaramos lá em cima, ou no caso do Windows você já vai ter ela disponível, e aqui, vamos colocar um /n aqui, se a entrada for maior que essa constante, ele vai ignorar essa entrada, ok? Caso contrário, isso aqui é para ele tirar. Caso contrário, nós precisamos de fazer a nossa variável valid receber true, para falar que a validação obteve sucesso, tá? Aqui, como é um comando só, nem precisa de chaves, tá? Se você preferir. E assim a gente finaliza essa função, tá? O teu usuário vai ficar preso aqui nesse while enquanto ele não digitar um valor válido. Enquanto o fail ocorrer, né, esse CIN.fail, ele vai voltar aqui no while e vai continuar. Quando cair no else, quer dizer que a entrada foi válida, ele vai setar essa variável como true para justamente parar o nosso loop aqui, nossa estrutura de repetição. Tá ok? E agora basta a gente chamar essa função. Então, ao invés de fazer a entrada de dados aqui, fazer esse do while, né? Nós até podemos fazer, porque a gente tem um intervalo aqui que a gente quer validar, né? Ou você pode colocar as variáveis aqui e fazer a validação do intervalo também dentro dessa função, né? Você poderia ter mais dois parâmetros aqui, que você passa o intervalo, o valor
o intervalo de valores permitidos para essa variável e você poderia fazer a validação aqui mesmo, né? Então, é uma mudança simples aí, se você quiser fazer. Então, a chamada da função vai ficar o quê? Eu vou passar a variável que eu quero fazer a entrada e vou passar a mensagem que eu quero dar para o usuário, no caso dele inserir o valor, né? Então, a mensagem que eu vou mostrar para ele pedindo o valor. Então, eu vou colocar digite a sua idade, não vou colocar o intervalo de valores ainda, tá? E aí vou deixar a validação do intervalo de valores aqui dentro do usuário, tá? E aqui eu faço então só a validação do intervalo. Nessa função que nós criamos, a gente faz a validação do tipo de dado que foi carregado nessa variável, ou seja, a entrada do usuário, se ela foi válida. Ok? Vou colocar uma quebra de linha aqui. Fazemos a chamada, fazemos a validação e nós temos aqui esse loop só para validar o intervalo. E esse loop aqui para validar a entrada do usuário, se foi correta. Então vamos fazer um teste aqui. Aqui nós temos um erro aqui, né? Porque nós precisamos colocar um ponto e vírgula, né? Já podemos testar aqui o nosso programa. Vamos lá. Vamos começar aqui. Caracteres inválidos, né? Então A aqui não vai ser aceito, como qualquer outra letra, né? E qualquer outro caractere, parênteses, ponto, né? Exclamação, aspas, qualquer caractere que não seja um inteiro válido vai ser negado, tá? Se a gente colocar aqui um número negativo, veja bem, ele não finalizou ainda, mas ele não deu entrada inválida, né? Ele parou nessa validação aqui, ó, que exige que a idade seja entre 1 e 150, né? Mesma coisa se a gente colocar acima de 150, vai pedir a idade novamente, mas não se confunda, essa validação aqui é da própria função main, né? Não é da nossa função de validação, tá bom? Então, um número negativo ele também é aceito, né? Só não está sendo aceito por causa dessa validação aqui que a gente tem na main, tá bom? E um número positivo finaliza validado com sucesso, porque o 45 está dentro desse intervalo de 1 a 150. Tá ok, moçada? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Que aproveitem aí nos programas de vocês para evitar aquele problema que a gente viu no começo do vídeo, do usuário digitar um valor que não é válido no escopo daquela variável. Tá bom? Eu fiz aqui para inteiro, mas vocês podem fazer também, adaptar essa função para qualquer outro tipo de variável. Tá bom? Um abraço, até mais.